Então, quem aí quer saber da prova de títulos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre? Isso mesmo, vem comigo até o final desse vídeo que eu vou te dizer todos os detalhinhos do que tu precisa saber para organizar certinho a tua titulação para o Hospital de Clínicas. Ai, um misto de ansiedades, Fábio. Era uma ansiedade para saber que data ia sair a lista e agora uma ansiedade para encaminhar. Eu sempre digo que concurseiro tem sim um ciclo de ansiedade. Primeiro, vou ser aprovado. Pronto, fui aprovado. Segundo, será que eu estarei entre as listas para aqueles que vão ser selecionados para a prova de títulos? Isso mesmo, não basta simplesmente ser aprovado na prova do Hospital de Clínicas. Tem que estar dentro do número que será chamado para a segunda etapa do processo, que é a nossa prova de títulos. Então, nesse vídeo aqui, fica comigo até o final, que eu vou te trazer uma surpresa lá no final, que vai te ajudar muito na tua ansiedade. Então, já houve um andamento do nosso concurso, do nosso processo seletivo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, nos dando a data da prova de títulos que vai acontecer. A listagem sai no dia 19/4. Então, no dia 19 de abril, a gente vai entrar no site da FAURGS, vai ficar lá dando o quê? Tuc! Tuc! Um bom F5, isso mesmo, ansiedade, ó. Ansiedade batendo a 1000 para saber a listagem oficial do nosso concurso do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, um dos maiores concursos que nós temos aqui. Então, dia 19 sai a lista de quem vai para a segunda etapa do concurso, né? Quem vai apresentar a prova de títulos. E também a realização da prova, que vai ser quando? Dia 19 sai a lista e precisa organizar tudo bem lindo no dia para encaminhar entre o dia 24 e 26. E eu vou te mostrar nesse vídeo o que tu precisa estar atento para fazer a organização da tua titulação. Então, bora. Vem comigo para organizar bem direitinho e ver de que forma melhor pontuar na prova de títulos, porque é isso mesmo, isso aí é que nem correção de prova de escola lá, que a professora, tá bonita essa letra, hein? Eu vou até pontuar melhor. É isso mesmo, a gente vai facilitar a vida do examinador e eu vou te dar todas as dicas nesse nosso vídeo para que tu tenha a melhor pontuação possível na tua prova de títulos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Gente, tá tudo escrito no edital, mas o que está escrito no edital que tu precisa estar bem atento, bem atento. Para a obtenção da prova de títulos, para a realização da prova de títulos, está lá no nosso edital 7.16, vai nos falar que eles devem ser enviados de que forma? Precisa autenticar? Precisa ir no cartório? Não precisa, eles serão enviados exclusivamente pela internet, junto com o quê? Com o formulário de relação de títulos que eu vou te mostrar ao final desse vídeo, um simulado de formulário preenchido no detalhinho. Então, vai acessar o portal da FAURGS e vai encaminhar a tua titulação por ali com um anexo que é o formulário. Pelo amor de Deus, não te esquece de anexar o formulário. Então, vai acessar o site, vai estar disponível o link eletrônico para fazer o upload dos arquivos, dos documentos digitalizados, tá? Junto com o formulário que também tem que ir junto, tá? Vai preencher bonitinho aqui. Nessa parte do documento, o mais importante é o tamanho do documento e a forma. Tradicionalmente, a maioria das pessoas utiliza o formato de PDF, mas são aceitos, então, JPG e JPEG, além da opção também do formato PDF para o envio de arquivos. E também, gente, tem tamanho, atenção, o máximo 5 megabytes é o nosso tamanho. Atenção, pelo amor de Deus, ao horário! Os títulos deverão ser anexados até às 17 horas. Não deixa para a última hora. Dá uma treta pelo meio do caminho, tu te atrasa e não envia. Então, não deixa para a última hora. Isto sabe de alguém que foi aprovado no Hospital de Clínicas e que precisa encaminhar a titulação já
compartilha esse vídeo, porque conhecimento e informação é poder. Nós temos também no nosso edital, além dos 5 megabytes, além dos formatos, que pode ser JPG, que pode ser JPEG, que pode ser PDF, nós vamos falar sobre os certificados digitais, que devem estes contar com assinatura eletrônica, com informação sobre autenticidade. Então, vai se receber os títulos, não se recebe por outro meio e nem em outro prazo, na tranquilidade. Se o candidato acaba não anexando, a banca não se responsabiliza. Aqui nada muito nos chama atenção. Não vai receber por nenhuma outra forma e nenhum outro prazo e tu esqueceu de encaminhar um PDF, um arquivo, a banca não se responsabiliza. Da parte da avaliação desses títulos, de que forma eles serão, então, considerados, pontuados ou não, tá? Vai nos falar sobre os títulos que têm validade de que tempo? Aqueles títulos que foram adquiridos até o último dia do período de envio, considerando o prazo estimulado na prova de títulos. Então, na tranquilidade, pegou um certificado novinho, quentinho, saindo do forno, todos os títulos adquiridos até o último dia do período para envio serão, então, avaliados. Dissertações, mestrados ou doutorados não serão considerados como nenhum trabalho publicado, isso aí para enfermeiros, né? Para a apreciação de publicações indexadas, deve ser considerados livros, artigos que tenham sido publicados por editoras, por periódicos, reconhecimento de agências. Tudo isso também tem que estar com o nome do candidato bem acompanhado para fator comprobatório, tá? Nessa parte aqui. Nos falando também da parte de comprovação de experiência profissional, mestrado e doutorado somente por cargo de enfermeiros, né? E a comprovação da experiência profissional, tanto ela tem pontuação para os enfermeiros quanto para os técnicos de enfermagem, mas quais são os documentos aceitos? Quais os documentos serão aceitos? Os documentos que serão aceitos, então, para a prova de títulos é a carteira de trabalho e previdência social. Eu nem sei se usa mais hoje. Eu tenho a minha lá de 1999, lá de Barbacena. Mas quais são os documentos que tu consegue encaminhar para a prova de títulos para comprovar, então, a tua experiência profissional? A carteira de trabalho física, o modelo física ou digital. Atenção! No modelo física tem que ter as partes que tem, as páginas que possui dado do candidato, o registro de trabalho, o campo de data da rescisão ou de alteração contratual. Tudo isso tem que estar bonitinho se for modelo físico. E para especificação, para te dizer cargo, o cargo ou função, né, de técnico ou de enfermeiro, se não tem, e a maioria não tem especificado qual é a tua área de atuação, tu vai precisar entregar uma declaração da empresa com esse detalhamento, tá? Então, precisa colocar declaração. Muito tranquilo, e a maioria das carteiras de trabalho não diz. Diz ali técnico de enfermagem, a remuneração, mas não diz se tu tem atuação em neonatologia ou em pediatria, isso não diz. Precisa, então, de uma declaração do local de trabalho para comprovar experiência na área. Não é simplesmente comprovar experiência, mas sim comprovar experiência na área. Também pode ser, então, um modelo digital, né? Também pode ser utilizado. Também declaração da empresa, que deve ser de que forma a declaração da empresa? Em papel timbrado, contendo a especificação do CNPJ. Gente, pega o edital na mão e quando for solicitar a declaração no RH da empresa, pega o edital ou essa copiazinha do edital e apresenta para o serviço dizendo o que tu precisa. Tu precisa uma declaração da empresa em papel timbrado, especificação do CNPJ, devidamente assinada pelo departamento de pessoal ou por uma autoridade responsável pela empresa ou pela instituição, que especifique nessa declaração claramente o cargo ou função exercido pelo candidato, o período de trabalho, data de início com dia, mês e ano e a permanência ou o término, tá? Isto é o que precisa constar na declaração
para que esse teu título seja realmente pontuado. Ou pode ser também ali a nossa parte do perfil profissiográfico previdenciário, o que se chama de PPP também serve. Esse documento deverá conter os dados do candidato, a descrição do cargo e a área de atuação, período de trabalho, data e assinatura de carimbo da instituição empregadora. Também pode ser, então, o PPP, tá? Nós temos também profissionais autônomos que somente vão ser considerados prestação de serviços de pessoa para pessoa jurídica, tá? Então, somente prestação de serviço para pessoa jurídica para profissionais autônomos, devendo esta, então, ser comprovada através de declaração da empresa, também com papel timbrado, devidamente assinada pelo departamento pessoal ou autoridade responsável, especificando quais serviços prestados e o tipo de vínculo com a empresa, desde o período de trabalho, também com detalhe de dia, mês e ano, permanência ou término e a função da área de atuação. E também o servidor público também pode utilizar, tá? Nós vamos ter que, uma vez, atenção, uma vez, muito importante, uma vez enviados os títulos, não serão aceitos acréscimos de outros documentos em fase de recurso. Enviou, foi para conta, tá? Então, essa parte inicial. Nos detalhes de pesos diferentes, de quantos vão ser chamados. Mas, Fábio, quantos vão ser chamados para a prova de títulos? Então, aqui, o esqueminha detalhado. Enfermeiros para terapia intensiva, os 100 primeiros aprovados. Enfermeiros que fizeram a prova para cuidados coronarianos, 50 primeiro, então, aprovados. E os enfermeiros para emergência, os 60 primeiro aprovados. E, na verdade, emergência tá uma tranquilidade, porque, se não me engano, foram 42 aprovados, então todos aprovados vão ser selecionados para a prova de títulos. As provas têm pesos diferentes. A prova de títulos tem peso 3 para enfermeiro de terapia intensiva e para enfermeiro de emergência, e tem um peso 4 para enfermeiros de cuidados coronarianos, tá? E nós temos, então, cada um dos cargos e as especialidades tem pontuações diferentes, nos falando sobre titulações diferentes também. Como é um concurso todo cheio de especialidades, eu não vou ler para vocês no detalhinho, eu vou simplesmente sinalizar alguns pontos importantes que devem ser analisados pelos candidatos, tá? Nós vamos fazer um global aqui do que deve ser analisado. Para os enfermeiros de CTI, então, o nosso item 1, que fala de formação acadêmica reconhecida pelo MEC, vai pontuar 1,5 para mestrado, 1,30 para doutorado e residência em terapia intensiva ou adulto crítico pontua 1,20. Especialização em terapia intensiva com carga horária prática pontua 1 ponto. E se for apenas uma especialização em UTI adulto, 0,5. O total da prova de títulos no âmbito de formação, aqui, no máximo 2,5 pontos. 1,5 pontos vai ser para formação, produção científica, nos falando de participações, né? Produção científica em artigos e capítulos, e mais 5 pontos vai nos falar com relação à experiência profissional. Então, aqui, essa apresentação do edital, ela é igual para todos os cargos de enfermeiros, nos trazendo com o item 1, que vai nos dar a formação acadêmica, o item 2, a produção científica nos últimos 5 anos, e o item 3, sobre a pontuação relacionada com experiência profissional. Nós teremos também o item 4, que é o item de participação e atualizações, tá? Que também vale 1 ponto. Então, a prova de títulos, ela tem essas 4 divisões: formação acadêmica, produção científica, experiência profissional e participação de atividades de atualizações, tudo relacionado à área. Quando nós falamos da parte de enfermeiros, de unidade de cuidados coronarianos, também essa divisão do item 1, do item 2, do item 3, do item 4, elas têm mais ou menos a mesma apresentação. E também dos enfermeiros para a emergência vai ter essa mesma apresentação. Todas as provas de títulos dos enfermeiros vai ter esses 4 itens.
Então, para os enfermeiros, nós vamos ter a parte de formação acadêmica, produção científica, experiência profissional e participação de eventos. Já, porém, todavia, contudo, para tudo, chegou a vez dos técnicos de enfermagem. A prova dos técnicos de enfermagem, ela tem uma apresentação um pouquinho diferente, não vai ter a parte de produção científica. Nós temos, então, anota aí, cada um anota aí, ó, o processo seletivo aqui é o 68 para técnico de enfermagem e neonatologia. O processo seletivo 69 é o processo seletivo para técnicos de enfermagem e pediatria. Para ambos os cargos de técnicos de enfermagem serão selecionados 200 primeiros aprovados e o peso das provas de títulos 4 pontos, então é bastante pontuação. Mas a apresentação da prova de títulos para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem, ela é diferente dos enfermeiros. Para os técnicos de enfermagem, nós já temos direto a experiência profissional importante nos últimos 5 anos, sem sobreposição de tempo. Mas, Fábio, o que é sobreposição de tempo? Tu trabalha em 2 hospitais, num em neonatologia e em outra unidade de internação, num de manhã, num de tarde. Tu vai encaminhar o título de neonatologia. Tu trabalha em 2 hospitais, neonatologia de manhã e de tarde. Não vai pontuar 2 vezes. Esse tempo de janeiro de 2023 a dezembro de 2023, mesmo que tu estivesse trabalhando em 2 locais de neonatologia, não tem sobreposição de tempo. Vai contar que tu tem 12 meses de experiência, tá? Isso é só um exemplo para a gente entender o que é o sobreposição de tempo, tá? Para a experiência de técnicos de enfermagem, atenção ao número do item. Esse número do item também é importante o registro, porque nós vamos precisar preencher a folha, o anexo da prova de títulos. O item 1.1 é muito importante isso aqui, tá? Vem comigo, é muito importante. O item 1.1 da prova de títulos dos técnicos de enfermagem é para unidade de internação neonatal ou UTI neonatal. Essa experiência, a experiência que tem o número de 1.1. O item 1.2 é a unidade de internação pediátrica, UTI pediátrica ou emergência pediátrica. Tu vai precisar desse número do item para colocar no teu anexo. Carteira de trabalho, cópia da carteira de trabalho física, número do item do edital 1.1 ou 1.2. Tu tem que direcionar ao examinador o que é aquela tua comprovação de título, aonde que tu quer que ela seja encaixada, tá? Isso é muito importante, faz toda a diferença no momento de pontuar, porque este item de experiência profissional, ele pode se encaixar em unidade de internação, aonde esse item vai pontuar 0,15 por mês, ou ele pode se encaixar como uma unidade de internação pediátrica, aonde essa mesma experiência dos mesmos valores de mês vai pontuar 0,05 por mês. Então, esse item de experiência para os técnicos de enfermagem é bem importante, até porque somente no item experiência os técnicos de enfermagem conseguem pontuar 7 dos 10 pontos da prova de títulos, com peso 4 na nota final. Então, nós temos a participação de atividades também, que também vale para técnicos de enfermagem. Participação de atividades de atualizações em área de enfermagem neonatal. Gente, algumas participações de evento, alguns cursos com certificados podem não ser contabilizados, tá? Isso é muito comum na prova do Hospital de Clínicas, na prova de títulos. Tu coloca lá uma participação em evento de tratamento de feridas. O examinador pode pontuar ou não, porque ele pode entender que não é relacionado com atividades na área de enfermagem neonatal, tá? Então, ele pode sim atender o item ou não, por isso vocês precisam dar o direcionamento para o examinador aonde vocês estão encaixando a titulação que vocês estão encaminhando, tá? Então, aqui nessa participação de atividades, também muito importante vocês direcionarem o examinador em qual é a carga horária. Isso a gente vai ver agora no anexo, em como preencher o anexo. Pontua-se para técnicos de enfermagem as participações em eventos com carga horária até 4 horas, de 4 a 16, ou também participações em eventos com mais de 16 horas.
Isso altera muito a pontuação, podendo pontuar um título em 0,05, 0,10 ou 0,20, dando um total máximo de até 3 pontos, tá? Na parte ainda de pediatria, também, tá? Também a mesma situação para os técnicos de enfermagem de neonatologia, aonde o item 1.1 fala sobre comprovante de experiência em unidade de internação pediátrica, UTI pediátrica ou emergência pediátrica. O item 1.2 fala em unidade de internação neonatal ou UTI neonatal. E o item 1.3 aceita também, atenção, para tudo, para pediatria, vale em outras áreas assistenciais hospitalares. Fábio, trabalho em home care vale? Não vale, o edital é bem claro. Outras áreas hospitalares, tu consegue pontuar até 3 pontos na prova de títulos da pediatria. Então, tu encaminha aquele tempo que tu era da unidade de internação e que tu não tinha conseguido ainda uma experiência em pediatria, encaminha sim, encaminha tudo, tá? Muito importante essa dica aí da prof, atenção, tá? A participação em evento também, vocês vão direcionar qual é o número do item que vocês querem que aquele certificado, então, seja pontuado, tá? E para tudo agora, respira. Fábio, como eu preencho? No edital, então, vocês têm o anexo lá na página 92, se não me engano, que é esse formulário aqui. Informação importante, tu pode baixar o formulário, salvar ele e preencher ele na mão, ou tu pode digitar, tá? Eu fiz o que tá em vermelho aqui, fui eu que fui preenchendo ali. Esse formulário, o que tu precisa inicialmente? Tu precisa saber aquele número inicial que eu falei para vocês. Qual é o processo seletivo? Mas qual é o processo seletivo? Cada cargo tem um número de processo seletivo e tu precisa ser o mais caprichoso possível no preenchimento desse anexo, por favor. Assim, ó, aquela aula de caligrafia, ou pode fazer no computador. Então, preenche tudo facilitando para o examinador a avaliação do teu título, pois, afinal de contas, ele é classificatório. Ele não vai ser eliminatório, mas ele pode colocar um posicionamento maior ou menor na prova de títulos, tá? Então, vocês vão colocar no processo seletivo exatamente os dados que constam no edital. Processo seletivo 54, 53, 68, conforme a especialidade tem um númerozinho. O nome do candidato, fulano de tal. O número da inscrição, vocês também conseguem como candidato ali na área da página da FAURGS o número da inscrição, ou na própria tua lista de classificação tem lá o número da inscrição de candidato, tá? Preenche tudo bem certinho, bem adequado, para que tu obtenha a maior pontuação. Aqui, nos campos a serem preenchidos pelo candidato, estes números são os equivalentes ao número do subitem que consta lá na listagem da prova de títulos. Tu vai colocar 1.1, 1.2. Ah, Fábio, mas eu não tenho o mestrado, que seria 1.2. Passa adiante, vai para o próximo item, mas sempre utilizando o número de subitem conforme o edital. No número do documento, tu vai numerar certinho conforme a tua lista de documento. O que eu sugiro? Ao salvar o PDF, tu vai salvar com este número e com o nome exatamente como tu vai preencher na descrição do documento. Número 1, certificado doutorado. Número 2, o PDF número 2, mestrado. E daí tudo a maior descrição possível. Número 1, aqui é uma simulação, tá, gente? Número 1, doutorado de UTI 1.200 horas. Número 2, mestrado de UTI que eu fiz na FAURGS 380 mil horas. Preenche no detalhe o que foi o curso, aonde que ele foi feito para identificar, né, até a instituição e a carga horária desse curso. Artigo, olha aqui o artigo do nosso item 5. O nome do artigo dessa publicação aqui para o enfermeiro foi: eu vou ser nomeado HCPA. E é muito sobre isso. O eu vou ser nomeado, o artigo corresponde ao item 2.1. Experiência, coloca no detalhe, detalhinho a experiência. Experiência, ó,
tantos meses, coloca ali o certinho o item, principalmente experiência, principalmente técnicos de enfermagem, que vale ali experiência em UTI neonatal, vale um pouco menos para os técnicos de neonatologia, experiência em UTI pediátrica, coloca o número do item. Não tem mistério, só precisa de atenção. Então imprime o anexo, tu vai escrever na mão, não tem problema, ou baixa o arquivo. Fábio, eu não sei renomear PDF, pede ajuda, gente. Não faz sozinho, Fábio. Eu não sei nomear PDF, não sei fazer, pede ajuda daí, pede ajuda, tá? Ou aí nessas localizações que consegue, nesses xerox, nessas lan houses, né? Que é cada vez mais difícil, mas se organizem, separa toda a tua documentação, edital na mão ou edital no computador, documentação de um lado, edital do outro, e faz isso com atenção plena. Também precisa colocar lá embaixo a data e a assinatura do candidato, que o candidato aqui é a nota aí que eu tô chegando. Eu espero ter ajudado, trazendo os pontos chaves que vocês precisam verificar para preencher certinho o formulário, lembrando que vocês precisam enviar os formulários e os documentos também, tá? Então, eu desejo que vocês façam uma ótima prova de títulos no Hospital de Clínicas. Mas, Fabi, ainda tô muito ansiosa, eu queria ter uma prévia da lista. Então, nós também fizemos uma prévia da lista dos aprovados, para ter mais ou menos uma ideia de quem serão os chamados para a lista da prova de títulos. A gente fez um compilado de todos os aprovados, então a ideia de 200 técnicos aprovados e nomeados, né? Os aprovados que vão ser chamados para a prova de títulos, tanto para técnico de neonatologia quanto para técnico de pediatria, o que aconteceu em outros anos. Empatou ali na última pontuação, que foi 7 pontos de prova, empatou 40 pessoas. Então, tradicionalmente, eles chamam todos que tiraram a nota 7. Então, por vezes, essa lista, que seria 200 técnicos chamados, pode ser até o 220, é um exemplo, né? Porque todos os últimos ali têm nota 7. Então, precisando dessa lista para saber mais ou menos como tu ficou na classificação, no ranking por aprovação, a gente fez organizado uma lista, vocês podem buscar no meu canal do Instagram, tá? Então, nós estamos aqui para auxiliar vocês. Eu espero que esse vídeo tenha realmente contribuído. Já te inscreve aqui no canal, a gente vai trazendo conteúdo, vai trazendo análise do edital, falando sobre prova de títulos, sobre requisitos, para te auxiliar a escolher no mundo dos concursos se esse concurso é para ti, se não é para ti, e se é para ti, bora ser aprovado e nomeado. Eu te espero no meu próximo vídeo.